eu vou fazer uma aposta ousada aqui. Eu acho que ele vai levar o Enzo ou o Villarreal, enfiar no banco. E o jogo em Santos, ele pega um dos dois, acho que o Sub-20 joga no mesmo dia, joga no sábado, pega um dos dois, fala, ó, o Orlando Ribeiro, escalam aí, o outro fica aqui no banco e não entra em campo. Só entra se for uma situação muito desesperadora. Sim, sim, sim. Hoje na live do trio, eu, Gabriel Brino e Eduardo Jardim, todo dia 10 da manhã ou no horário alternativo, caso o Santos marque coletiva pro horário, que é o que vai acontecer na sexta-feira, inclusive, fazemos uma live aqui, live ao vivo, hein, já diria o outro, no 20 Santos e com planos da gente conseguir um local próprio. Inclusive, se você quiser nos ajudar, por favor, toda ajuda é bem-vinda. Mas, enfim, um dos tópicos, como vocês viram na abertura do vídeo, foi quem jogaria, né, dos tópicos na manhã desta quinta-feira, quem jogaria, ou melhor, seria relacionado por Fábio Carille com a ausência de William Bigode para a partida do próximo sábado. E eu fiz essa aposta de que ou o Villarreal, que hoje é o titular do Sub-20, ou o Enzo, que hoje é reserva do Sub-20, mas que atuou na primeira rodada da Série B, seria relacionado. No fim das contas, leio na Gazeta Esportiva que Villarreal, com 2 L's e também 2 R's, eu sempre tenho dificuldades em escrever Villarreal, principalmente quando eu estou falando do time espanhol, falando não, escrevendo no caso. Colombiano, que chegou no começo do ano, mas só pôde ser inscrito no meio do ano devido a problema de documentação, ele e o Nicolás Profeta, esse venezuelano. Villarreal foi o escolhido para ir ao banco no próximo sábado. Eu não apostaria que ele joga, mas o fato dele ser relacionado dá alguns indícios para a gente entender até um pouco da passagem de bastão de centroavante. Vou comentar sobre isso. Também temos o Bilharce, né, relacionado. Bilharce, segundo a Gazeta Esportiva, também está na lista de relacionados. E eu acho que ele já começa à frente nessa lista, nessa fila, melhor dizendo, para substituir o Furt, caso seja necessário, para uma formação de ataque. Então vamos começar a debater sobre esses pontos. Primeiro no Sub-20, o Villarreal ganhou a vaga do Enzo Monteiro já faz algumas rodadas, quando o Santos atua com seu time principal do Sub-20, digamos assim, principalmente no brasileiro da categoria, que falta uma rodada só e o Santos está à beira de ser eliminado, mas enfim. O Villarreal tem sido titular e o Enzo apenas reserva. O Enzo tem jogado mais no Paulista, em que nas duas fases de grupos em que o Santos já se classificou, vai começar a terceira inclusive no sábado, um time alternativo é montado por ele, Orlando Ribeiro. Saudades? Não precisa, ele tá lá no Sub-20 até hoje. E o Enzo tem jogado nesse time alternativo, com o Villarreal tendo ultrapassado o Enzo na fila do time principal. O time principal é aquele do Miguelito, basicamente. Por exemplo, jogaram quarta-feira contra o Cruzeiro lá em Nova Lima, Minas Gerais. O Miguel foi titular, o Gabriel Bontempo foi titular, o Villarreal foi titular no ataque. Esse time. Pois bem, e aí a gente tem que entender primeiro a situação do Enzo Monteiro. O Enzo, e eu falei isso na época da primeira rodada, há alguns meses, que ele foi titular contra o Paysandu, mas eu falei, gente, isso não quer dizer que ele tá pronto, isso é um susto no Morelos. Lembra dele? Parte 2. Saudades? Não. Era claramente uma tentativa de mostrar pro Morelos, meu filho, você não vai jogar aqui, pega suas coisas, vai para casa. Demorou, ele até chegou a entrar na Série B, fez gol contra o Guarani, por exemplo, mas foi embora. Vai voltar, porque tem contrato, né? O empréstimo até o final do ano, mas foi embora momentaneamente. E o Villarreal não estava inscrito. Como eu disse, ele chegou no começo do ano, mas problemas de documentação só permitiram que ele fosse inscrito na janela de julho. Ou seja, agora. Então, o Villarreal começou a atuar pelo Sub-20 agora, lá na primeira rodada contra o Paysandu, na Série B. Ele ainda não estava oficialmente como jogador do clube no bid e tudo mais. Então eles tiveram que puxar o Enzo, que era a única opção lá de centroavante naquele momento. O Enzo não estava pronto, continua sem estar pronto. De verdade, sempre falei isso aqui, falo abertamente. Não acho que vá virar um profissional fixo no elenco do Santos. Acho que ele vira profissional em outro lugar, claro. Mas no Santos é um outro nível, não dá. Ele está níveis abaixo do que a gente precisa. O Villarreal está um pouco acima, tanto que ultrapassou o Enzo na fila do Sub-20. Mas também acho que está longe de estar pronto profissional. Inclusive o Eduardo Jardim sempre conta no canal dele e na nossa live que ele vai aos jogos do Sub-20, ele conversou com pessoas no clube que acham que o Villarreal está longe de estar pronto, tanto que teve chance de treinar com o profissional anteriormente, deve treinar na sexta-feira, antes do jogo também, mas não brilhou e tal. Mas o cara, ele tentou buscar uma opção.
Obviamente o Morelos já foi embora. O Bigode tá suspenso. O Furt nunca joga 90 minutos. A gente até pesquisou outro dia, ao vivo, lá na live. Live ao vivo, adoro esse conceito. Quantos jogos o Furt tinha de 90 minutos no ano? 0. Contra a Inter de Limeira ele sai aos 40 do segundo tempo, foi o máximo que ele ficou em campo, lá no Paulista ainda. Então assim, ele dificilmente tem jogado 90 minutos. Vão levar um centroavante em caso de necessidade. Encontraram o Villarreal no sub-20, na fila à frente do Enzo. Agora, em termos de talento, lembra quando eu falava, talvez eu erre a ordem agora, mas vamos tentar. O Alberto, Caio Jorge, Marcos Leonardo e o David, aí estragaram tudo com o David. Meu coração fica triste. Em termos de talento, na fila, centroavante mesmo, no sub qualquer coisa, o próximo é o Luca Meireles. O Luca Meireles é melhor que o Villarreal, o Luca Meireles é melhor que o Enzo, e eu falo isso numa grande coincidência numa semana que ele meteu 4 gols num 8-1 do Santos sobre o Goiás no Brasileiro Sub-17, mas mesmo que não tivesse acontecido isso, eu falaria porque ele tá na frente em termos de talento. Mas eu prefiro que não queimem etapas com o Luca Meireles, não joguem ele aos lobos, aos 16, 17 anos, deixa ele lá, tá tudo bem, ele joga no Sub-20 algumas partidas, também naquele time alternativo às vezes ele é escalado, ele é melhor que o Enzo, ele é melhor que o Villarreal, mas ele tem 17 anos, ele não tem que ser relacionado nesse momento para uma partida do profissional. Tá tudo bem, deixa ele na base, pelo menos até o ano que vem, e aí a gente começa a discutir melhor isso. Então, para mim, na fila de talento, o Luca Meireles está acima. Na fila, realidade, é o Villarreal nesse momento à frente do Enzo, então é normal ele ser relacionado. Mas, apesar de que ele pode entrar em campo, claro, eu não apostaria nisso. Eu acho que o Billy Arce, nesse jogo em específico, já está na frente. Por quê? Foi relacionado também, como eu falei no começo do vídeo. E assim, mesmo que o Furt não jogue 90 minutos, eu acho que há uma possibilidade grande na cabeça do Carille de repetir o que ele fez contra o Paysandu em Belém. O que ele fez contra o Paysandu em Belém? Bom, por mais que tenha entrado o Bigode e não jogado nada, ele também começou no segundo tempo a substituir a ponto de ter ao mesmo tempo em campo Guilherme, Pedrinho e Patati. 3 caras de velocidade. Eu acho que é uma chance enorme dele tirar o Furt, o Santos estar vencendo, né? Se tudo der certo, pelo amor de Deus, por favor, em casa, Vila lotada e todos os ingressos vendidos. É bom começar a vencer. E aí, forçar o Avaí a querer sair mais e tentar de novo no contra-ataque. Aí, você pode, por exemplo, colocar o Billy Arce no lugar do Furt, né? De repente o Otero sai para entrar o Patati, vamos imaginar uma situação aqui. E aí de um lado tem o Billy Arce na esquerda, que é onde ele prefere, na direita um Patati, o Guilherme puxando em velocidade, ou puxando em velocidade pelo meio, ou o Guilherme lá na dele, o Patati, e o Billy fazendo um dos dois atacantes, junto com o Pedrinho, junto com, sei lá, com o próprio Serginho. Pode ser uma possibilidade de não ser exatamente o centroavante, mas estar centralizado para, na velocidade do contra-ataque, receber na frente, receber atacando espaço. É uma possibilidade. Se fosse para apostar, Santos está vencendo entre o Billy Arce para jogar no contra-ataque junto ao Guilherme. Se o Santos estiver perdendo, por favor, não. Aí a gente começa a acreditar que o cara ele vai colocar os moleques, que é o que geralmente ele faz. Né? Começa a dar ruim, ele bota os moleques. Mas acho que não é o caso, acho que o Billy Arce está na frente, vai ser utilizado no lugar do Furt, não necessariamente na posição Furt, mas para jogar em contra-ataque se tudo estiver dando certo, o Santos estiver vencendo. Vamos ver! Estou aqui fazendo uma análise de previsão, né? Também não não posso fazer só análise de obra pronta. Às vezes a gente tem que tentar entender o conceito e quando nos dão os relacionados assim, a gente tenta entender o que estão observando com o planejamento para a partida. Então é isso, eu analisei a questão do Villarreal, do Enzo, até do Luca Meireles, analisei um pouquinho essa questão do Billy Arce, mas aí a do Billy é até mais difícil, né? Eu tenho material assistindo jogos do Sub-20/17 para analisar. O Billy Arce ainda não jogou no Santos. Vamos ver qual vai ser o primeiro plano do Carille, agora que relacionou o equatoriano, tá certo? Tá certo o vídeo. Se eu tô certo, eu não sei, a gente descobre no sábado.